Boa noite, à amada igreja, acreditando sempre ser um privilégio, ao mesmo tempo que uma responsabilidade enorme, nós rogamos que Deus me use, na autoridade e no poder do Espírito Santo para transmitir com fidelidade a palavra dele e que haja edificação também nessa noite. Convido aos irmãos que estejam abrindo a palavra de Deus, Evangelho segundo Lucas, Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 14, onde nós meditaremos nessa noite entre os versículos 15 e 24. A parábola da grande ceia. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: Vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos, à uma, começaram a escusar-se. Disse o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: Casei-me e, por isso, não posso ir. Voltando, o servo tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: Sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Amém. Vamos orar? Querido Deus, Deus grandioso, nós estamos, ó Pai, diante da Tua palavra e rogamos, ó Deus, a Tua bênção para que possamos compreender, ó Deus. O Senhor esteja me usando para que haja, ó Pai, transmissão dessa palavra com fidelidade e assim, ó Pai, haja edificação na Tua casa. Nos abençoe, ó Pai, e nos instrua, ó Deus, para que possamos reconhecer quão gracioso é esse convite e quão generoso é o Senhor, o anfitrião que nos convida, ó Deus, para cear com o Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, nos conduz em todo instante. Nós precisamos e dependemos do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, certamente em algum momento de nossa vida, da sua vida, da minha vida, nós já realizamos algum convite para uma certa ocasião, ou já fomos também convidados para uma festa ou uma solenidade em que nós não comparecemos. Certamente, nós nos desapontamos quando realizamos convite, da mesma forma também que podemos ter, de fato, desapontado alguém. E nós, reiteradamente, às vezes temos o costume e também convidamos pessoas para estar conosco, até mesmo para cultuar o Senhor aqui na igreja, no templo, seja em dia de festividade ou não. E, por vezes, o que nós ouvimos é certas desculpas, que sempre na última hora, às vezes a pessoa passa uma mensagem ou comunica posteriormente que não foi possível se fazer presente por algum motivo, que às vezes, não conhecendo de fato o motivo, acaba por não ser, às vezes, uma justificativa plausível. E isso entristece. E esse convite aqui, irmãos, em que nós acabamos de ler e qual nós meditaremos, ele traz essa questão desse convite. E note que não é um convite qualquer, ele é um convite especial. Nós estamos então diante desse texto e que revela esse convite para uma grande ceia, onde não seria necessário para participar dessa ceia nada, a oferecer como contrapartida. Às vezes nós fazemos aqui um junta-panelas na igreja, onde cada um traz o seu prato. Diferentemente aqui, não. É de fato uma ceia em que era promovida aqui, é narrado, de forma em que tudo já estava preparado, ou tudo seria preparado, então, por esse anfitrião.
E esse convite, ele é sim um convite especial. E imagine estar então com um anfitrião especial, com pessoas especiais em comunhão, em um lugar especial, cujo banquete também seria oferecido com excelência. Esse banquete, ele seria servido, tudo de uma forma inigualável no que diz respeito à qualidade do que seria ali oferecido. E nós estamos então meditando aqui nessa parábola, meditaremos aqui nessa parábola, aliás, e é sempre válido ressaltar ou relembrar que a parábola ela é algo que se vale de um feito comum ou algo corriqueiro, né? Recorrente em nosso dia a dia, ou naquele contexto também do dia a dia, ali, daquela atualidade. Então era algo que se valia de algo corriqueiro, né? Para explicar um princípio espiritual. Então Jesus, por várias vezes, ele escreve, então, em parábola. E a finalidade, então, de escrever por parábola era trazer, né, essa direção a um grupo e, consequentemente, né, pesar sobre esse grupo aqueles que compreendem e desprezam ou não praticam a tua palavra, a palavra de Deus. E o evangelho aqui de Lucas, ele é, então, escrito, a autoria, como é conhecida, é de Lucas, assim também como o evangelho de Lucas. Lucas escreveu o livro de Atos, e certamente foi escrito por volta do ano 63 depois de Cristo. Os comentários bíblicos, né, traz essa relação. E essa passagem, ela trata sobre o reino de Deus. E o contexto geral aqui do evangelho de Lucas é que a mensagem destacada aqui de Deus para os esquecidos. Essa é a mensagem geral, né, desse evangelho de Lucas. E aquele contexto era onde o povo judeu ali, que às vezes esperava algo extraordinário, uma vinda de Cristo, com qual eles ainda desprezam a vinda do Salvador, ele esperava que fosse algo extraordinário. E note que esse convite ele é feito como uma forma simples, embora o conteúdo ou a ceia em si fosse algo muitíssimo especial. Observemos, né, então, o que essa parábola nos ensina quanto ao anfitrião, primeiramente, e posteriormente, né, o perfil dos convidados que desprezaram esse convite para cear com esse anfitrião, e posteriormente também o perfil daqueles que aceitariam ou que foram, né, e participaram desse banquete. Primeiramente, né, nós destacamos aqui a generosidade e a provisão do anfitrião ao convidar. Note, né, que também lá no livro de Provérbios capítulo 9, versículo 2, traz, né, naquele contexto ali, a direção do que o anfitrião fazia, então, para recepcionar. Provérbios 9, 2 diz: carneou os seus animais, misturou o seu vinho e arrumou a mesa. Vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que misturei. Ou seja, ali estava tudo preparado. E aqui relaciona-se então a essa pessoa aqui do que convida, ou seja, do anfitrião que realiza então esse convite. E inicialmente aqui no versículo 15 é válido destacar, e começa, né, lá na parte B do versículo 15, bem-aventurado, ou seja, feliz, muitíssimo feliz, aquele que comer pão no reino de Deus. E isso remete, irmãos, a Jesus, sendo Ele o pão da vida, sendo Ele, né, Jesus, tendo realizado o milagre ali também da multiplicação dos pães, dos peixes, né? Tudo isso já nos direciona à pessoa de Jesus. Ele realizou tudo isso. E logo no versículo seguinte, o versículo 16 e 17, então essa menção de ceia, em que o anfitrião promoveu. E como disse, não foi uma ceia qualquer, foi uma grande ceia, como é destacado aí para nós no versículo 16, onde ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. E há alguns detalhes aqui, então, em relação a esse convite. Houve, então, primeiramente, o convite. Algo que é válido também destacar
é que esse convite ali, naquele contexto, irmãos, ele era primeiramente feito e era também ali pactuado entre as partes, onde os convidados se comprometiam a estar presente, a se fazerem presentes na ocasião. No entanto, como não se tinha relógio, ou o tempo era diferente naquela época, não se tinha os recursos em que nós hoje possuímos para administrar ali esse tempo, era então quando preparado, ou findado ali o preparar dessa ceia, haveria então uma lembrança àqueles que participariam. Ontem mesmo comentando com o irmão Roberto, o diácono Roberto, ele comentando mais precisamente em relação à morte do seu avô, quando houve, da dificuldade que se tinha naquela época para comunicar aos parentes que moravam em outras cidades. Não se tinha celular, isso já há um tempo, não se tinha o celular, o telefonema era difícil, nem todos possuíam, era difícil, havia um ônus, e era difícil para todos manter a telefonia fixa, como era naquela época. E então se tinha que simplesmente pegar carro ou táxi, se deslocar para cidades vizinhas, onde moravam então os parentes do seu avô, para noticiar em relação ao falecimento do mesmo. E notem que isso há um tempo atrás. Agora imaginem isso há um bom tempo, como era aqui citado nessa parábola. Então ali era pactuado primeiramente, era feito o convite e já deixava ajustado em que os convidados seriam posteriormente lembrados quando finalizasse então todo o preparo. E essa ceia também é algo que nos ilustra e nos faz compreender a dimensão do que era preparado ali cuidadosamente para tantas pessoas. E isso traz também essa concepção do preparo então que era realizado nessa ocasião pelo anfitrião ao realizar a concessão dessa ceia, a promoção dessa ceia. Então, quando tudo estivesse preparado, os convidados seriam novamente lembrados. E isso, então, justifica que o anfitrião enviasse o seu mensageiro para noticiar, ou seja, para relembrar aos convidados da ceia. E esse é o segundo ponto, que é o perfil dos convidados. Então, primeiramente, nós vemos e meditamos aqui toda a riqueza, toda a generosidade do dono aqui, ou do anfitrião, ao realizar o convite e promover tudo com excelência para muitas pessoas. E além de convidar, lembrar a esses dessa ocasião em que já estava tudo pronto, preparado. E o anfitrião também não cobrava nada em contrapartida para aqueles que se fizessem presença, senão a própria presença dos convidados. E o ponto a seguir aqui, que nós vamos meditar, é o perfil desses que foram convidados e recusaram então esse convite. Notem aí no versículo 18, 19 e 20. Primeiro, no versículo 18, há aí as escusas por comprar um campo. Então, o primeiro convidado, quando é lembrado ali pelo mensageiro, ele simplesmente justifica. Notem aí no versículo 18, não obstante todos, começaram a escusar-se. Disse então o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. E essa passagem aqui, de certa forma, ela se relaciona com a parábola das bodas, presente ali em Mateus 22. E no versículo 5 de Mateus 22, o Evangelho segundo Mateus, capítulo 22, versículo 5, então diz: eles, porém, não se importaram, ou seja, com o convite, e se foram um para o campo, outro para o seu negócio. Ou seja, se relaciona aqui com essa passagem. Quando diz que o primeiro convidado aqui, então, ele se excusa e justifica que o seu não comparecimento se dava porque havia, então, adquirido um campo e ele precisaria ir vê-lo. E buscando aqui uma correlação com esse texto, a ponto de me trazer uma questão mais profunda para estar compartilhando com os irmãos, no livro do profeta Jeremias, mais precisamente no capítulo 32, aliás, versículo 10, ele diz e que a aquisição de campo, ela trazia alegria. Lá está descrito que o campo era algo que trazia alegria e demandava um alto valor. Jeremias ali, quando então ele faz essa aquisição, dentro de um contexto, é claro,
em Anatote, ele relata que o pagamento, ou seja, pela aquisição, ele acontecia com uma balança. Ele trazia todo o dinheiro, tudo que seria utilizado como pagamento e pesava numa balança. Então isso traz, né, essa concepção de que era algo que custeava, né, ou algo valoroso, aliás, em que então esse primeiro aqui convidado justifica. E nessa mesma passagem em Jeremias 32, ela relata também a burocracia que se era feita ali naquela ocasião, naquele contexto, em que para se transferir ou registrar toda a parte de escritura, levaria muito tempo. O que justifica aqui que muito provavelmente essa justificativa desse primeiro convidado, ela é uma justificativa desonesta ou descabida, ou seja, não haveria justificativa simplesmente por ter comprado um campo. Ela é algo que simplesmente ele utiliza então para justificar, mas que não justificava de fato o motivo de não se fazer presente nesse convite. O segundo ponto aí, precisamente no versículo 19, então é relatado que o segundo convidado aqui, ele não quis comparecer ou não pôde, segundo a sua justificativa, por adquirir bois. Segundo o verso 19, essa escusa então é por ter comprado bois. E notem que por um motivo semelhante ao primeiro, ou seja, aquisição, que revela ali presente naquele contexto também o materialismo existente. Algumas aquisições exigem que, além do valor empregado, ou seja, investido ali, que se dedicasse também tempo. E isso, né, pode fazer também com que nós, em nosso contexto, priorizemos, às vezes, o que é urgente e não o que é necessário. Não o que é também importante. Nós vivemos nesse dilema. E aqueles convidados ali, o segundo, então, relata pela aquisição dos bois, e justifica que precisaria ir experimentá-lo. E aquele contexto ali onde havia também plantações e bois, juntas de bois, era adquirida então para que se utilizasse, né, no serviço ali no campo, nas lides do campo. Hoje é um contexto totalmente diferente, é claro, as máquinas agrícolas, né? E mesmo sendo máquinas hoje no nosso contexto, não se adquire máquinas sem saber de todo, né? As suas funcionalidades, todas as ferramentas que ela dispõe para servir ali no campo. E também é algo que nos aponta para que a justificativa aqui também ela era descabida, ou era mentirosa, ou se tratava de uma inverdade ao justificar, então, o não comparecimento para esse banquete. E o terceiro ponto, no versículo 24, consta então o motivo da escusa como sendo o casamento. Possivelmente, nos comentários bíblicos aqui também relata que, certamente, esse terceiro convidado aqui que justifica a sua não ausência por ter estar recém-casado, ele se referia a Deuteronômio 24, versículo 5, onde diz, né, que o homem recém-casado não sairá à guerra, nem se lhe imporá qualquer encargo. Por 1 ano ficará livre em casa e promoverá a felicidade à mulher que tomou. Mas essa lei aqui, ela não dispensava o homem recém-casado do serviço social, ou seja, do contato social. Ela se referia e era aplicada no que diz respeito ao serviço militar. Era uma lei de Moisés aqui em Deuteronômio. O que traz também, mais uma vez, reforça que aquele convite ele era injustificado. Não havia justificativa simplesmente por ter casado, né, ou estar recém-casado. Portanto, irmãos, se nós observarmos bem todas essas justificativas ou desculpas aqui, elas foram, sim, claramente desonestas. Pois ninguém, né, comprava boi ou campo sem antes ir vê-lo, ou sem antes inspecioná-lo. E nos 3 casos aqui houve uma abdicação de participar de algo que era então grandioso, era algo especial e que seria de graça, não custaria nada. Então, que fique claro também aqui, não é errado aqui a aquisição de bois, a aquisição de campos ou casamento, tudo isso é bênção quando vem do Senhor. O errado em si, que não se deve fazer, é
priorizar algo em detrimento, né, daquilo que é mais especial. Hoje, pela manhã, nós estudamos, né, de uma forma tão precisa que a nossa irmã Gersina nos trouxe, né, muito abençoado, a questão do tempo. Nós devemos remir o tempo. Como nós temos empregado ou ocupado o nosso tempo. E aqui também é algo que se relaciona nesse contexto. Eles abdicavam, então, da melhor parte, como ali em Marta e Maria, né? Maria priorizou a melhor parte, de estar com Jesus. E aqui, esses convidados, eles abriram mão dessa melhor parte. Eles abriram mão de algo que lhes seria, né, gracioso. No versículo 21 até o versículo 24, então nós vemos o perfil dos que aceitariam o convite. Então, o primeiro ponto aqui, em que destaquei, foi, né, da generosidade e da grandiosidade do anfitrião que realizou o convite. O segundo ponto, o perfil daqueles que excusaram ou que se não compareceram, não se prontificaram a comparecer, justificando de forma totalmente, né, sem fundamento. E o terceiro perfil aqui é o perfil daqueles que aceitam o convite, como é relatado aqui entre os versículos 21 e o versículo 24. No que diz respeito, então, a essa reação do dono da casa. Quando nós fazemos algum convite, quando não há comparecimento, como disse inicialmente, há um desapontamento. Às vezes somos até cobrados quando não comparecemos, ou às vezes cobramos também a pessoa em que não compareceu. E notem aqui, então, naquele contexto, o que justifica também a atitude, ou seja, a ira daquele proprietário da ceia, que preparando tudo com maior cuidado, preparando tudo com excelência, ainda assim ouviu desculpas, né, que a grosso modo seriam desculpas esfarrapadas, para não estar presentes. Então a reação dele é que ele se ira, e então isso faz com que ele ordene ao mensageiro que fosse então atrás daqueles que poderiam aceitar a esse convite. E notem, irmãos, que a partir de então ele diz, irado, o dono da casa então disse ao seu servo, sai depressa, ou seja, é algo importante aqui, esse depressa, um termo que nos revela uma emergência, ou seja, uma urgência. Ele queria que a casa ali, brevemente, estivesse cheia. Por isso, então, se dirige ao seu missionário, ao seu mensageiro, aliás, para que fosse, né, em busca daqueles que pudessem aceitar o convite. E, posteriormente, aqui, nós vemos também que ele se refere, né, a essas pessoas que pudessem estar presentes nas ruas e becos. Ruas e becos aqui é algo que trata, né, de forma pejorativa, né, no nosso contexto atual, e também quando ele se dirige, quando nós vemos aqui posteriormente, depois, quando ele destaca, né, aqueles que seriam convidados então. E ele diz que seriam os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos, aí na parte final do versículo 21. E quando nós lemos aqui o contexto logo imediatamente anterior a esse, o que ele está fazendo aqui nada mais é do que aplicar aquilo que é dito no capítulo 14 também, só que no versículo 12, né, do 12 ao 14. Se os irmãos, eu peço que acompanhem comigo aí na Bíblia. Logo aqui atrás, no versículo, no mesmo capítulo 14, só que entre o versículo 12 e 14. Disse também ao que havia convidado, quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e sejas recompensado. Antes, e aí vem o ponto aqui no versículo 13, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Ou seja, o que ele está fazendo aqui agora, no capítulo 14, no versículo 21,
é convidar aquilo que já havia sido relatado. Ou seja, mostra em relação ao perfil daqueles que estavam suscetíveis a aceitar o convite para estar banqueteando com aquele anfitrião. E o versículo 14 também nos diz algo importante. E serás bem-aventurado, ou seja, feliz, conforme repete também no versículo 15. Ou seja, ele haveria recompensa. Serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles, aliás, a recompensa. Não terem eles com o que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição do justo. Logo após, aqui mais adiante, nós vamos voltar a esse versículo 14 aqui, que nos ajudará a compreender algo importante. Mas o ponto, irmãos, é esse. Aqueles irmãos, então, os convidados, alguns rejeitam e posteriormente, então, isso faz com que o dono ali da ceia, o anfitrião, ele convide ou mande o seu mensageiro convidar aqueles que estariam, então, prontos a receber o convite para estar ceando. E aí ele, então, o faz. E aí aquele mensageiro sai. E aí destaca também no versículo 22, depois lhe disse o servo, Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Ou seja, era de fato algo grandioso aquela ceia. Era para muitas pessoas. O desejo dele é que houvesse uma casa cheia ali. E então ele pede para que aquele mensageiro saia. Primeiramente, ele buscasse os coxos, os cegos, os pobres, os aleijados. Ele então o faz, ainda há lugar, e o dono aqui da ceia diz àquele mensageiro, ordena, para que ele fosse pelos caminhos e atalhos, e obrigasse a todos a entrar, para que a casa estivesse realmente cheia. E essa parábola aqui, irmãos, ela é uma profecia de extensão do evangelho àqueles que eram considerados, dentro desse contexto, indignos pelos fariseus. Os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos, eles representam aqui, assim como nós, o povo da terra. Aqueles que viviam à margem da sociedade, pelos caminhos e atalhos. Ele se reportava aqui, então, aos judeus e aos gentios. E o dono da casa, então, demonstra a sua generosidade no versículo 23, relatando para sair por esse caminho, pelos atalhos, e fizesse, então, com que sua casa estivesse cheia. Esse é o perfil daqueles que estão mais sujeitos a aceitar o convite, esse convite de generosidade, esse convite gracioso. E há, por fim, aqui, no versículo 24, quando nós observamos, quando diz, porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. É algo forte, que justifica, então, a consequência da ira daquele dono, da ceia do anfitrião. A ele caberia convidar, a ele caberia, então, deixar de fora aqueles que o bem entendesse. É ele, ou seja, dele está aqui nesse contexto emanando essa provisão. Ele que está custeando tudo. O preço aqui não é para que pudessem pagar aqueles que recebessem esse convite. Nós passamos então aqui à conclusão. Nós vemos aqui, irmãos, nessa parábola, o dono da festa, ou seja, o dono da ceia, esse que propõe, aquele de quem emana toda a provisão, toda a generosidade, ilustrando a pessoa de Deus. Há ainda o mensageiro, o convite, e há também aqueles que aceitaram o convite, e há aqueles que recusaram o convite. Ou seja, a elite. Em que lado nós estamos aqui? Nós aceitamos o convite ou nós recusamos o convite? Não há meio termo. E muitos têm dado muita importância
como disse, às coisas criadas, mais do que propriamente ao Criador, ao estar com o Criador. E em nosso contexto nós vivemos isso, irmãos. Pessoas que, ao invés de optar por aceitar o convite de Deus, têm se excusado e apresentado justificativas que não estão condizentes. Ou muitas vezes, por que não dizer, justificativas mentirosas. E as propriedades, ou até mesmo o casamento, a família, às vezes acaba por impedir, ou acaba por ser um entrave. E isso, irmãos, vale destacar, é fruto do pecado, é fruto do mundo caído em que vivemos, que nos torna materialista, que nos torna afoitos em relação àquilo que nós tanto buscamos. E às vezes nós temos utilizado, como nós estudamos a respeito disso hoje pela manhã, às vezes nós temos utilizado mal o nosso tempo. Nós temos, às vezes, negligenciado o convite maravilhoso para estar com o Senhor. E como disse também aqui, é destacado, esse convite é um convite urgente, que nos lembra Isaías 55, quando relata, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E nós recebemos um convite. Em determinado momento da sua vida, ou da minha vida, nós recebemos um convite. E esse convite aqui é algo que também nos revela a questão do chamado. Há o chamado geral e há também aquele chamado especial ou chamado eficaz. Aqueles convidados que inicialmente se excusaram, eles receberam, sim, o convite. Eles foram convidados. E houve aqui, então, um convite geral. Esse convite, ele pode ser resistido ou escusado. No entanto, o convite especial ou o convite eficaz, ele é irresistível. E nisso nós vemos, aquele chamado irresistível, como é relatado ali no catecismo, catecismo de fé, aliás, a confissão de fé, ou no catecismo, não me lembro, de Westminster, que trata sobre o chamado irresistível. E isso é o teor daquele convite que, quando então o proprietário da ceia realiza o convite, uns aceitaram, outros não. Ele é irresistível, irmãos, para aqueles que são eleitos, para aqueles que aceitaram ou aceitarão ainda o convite de Deus por meio de Cristo e do Espírito Santo. E essa parábola revela também a graça de Deus. Os que não aceitaram, não compreenderam o valor do reino, não se importaram com o convite. E um ponto aqui também é de que ninguém entra no reino de Deus sem ter sido convidado. E note, irmãos, também, que os convidados estavam à beira do caminho. E assim como nós, nos é revelada a graça de Deus, porque na condição que nós estávamos, de estarmos perdidos, distantes, mortos em nossos delitos e pecados, houve então aquele convite, e nossa condição é conforme relatado aqui. Pobres, a condição de miséria decorrente do pecado em que nós estávamos. Também relatado aqui a questão do deficiente aqui, aleijado, ou seja, que traz essa concepção de que nós, por nós mesmos, irmãos, não teríamos condições de ir atrás ou de receber esse convite. O que revela, então, a generosidade. Isso nos faz lembrar também aquela passagem, em 2 Samuel, de Mefibosete, ali. Em que Mefibosete, então, sendo ele coxo, ele não tendo condições de ir, ele foi, então, convidado. E ele banqueteou com o rei. Ele esteve ali, sentou à mesa do rei. E essa também é a nossa condição. Nós, igualmente, estávamos sem condição nenhuma de buscar, mas Ele nos convida, e esse convite eficaz faz, então, com que temos acesso a Ele. Isso revela toda a bondade dEle.
Aqui, como é relatado, e eu disse, no versículo 14, que nós lembraríamos posteriormente, serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com o que recompensar-te. Ou seja, nós não temos condição de recompensar aquele anfitrião, a Deus, que nos convidou, que nos chamou. Isso revela, então, a graça dele, a bondade dele e a misericórdia dele presente em nossa vida. E as aplicações aqui. Deus, meus irmãos, Ele deseja cear com os seus. Como você se vê ou tem se comportado diante desse convite que Deus tem feito a você? Na semana passada nós participamos aqui da ceia e nos é dito, a palavra do Senhor nos ensina a rememorar, participando da ceia, do sacrifício de Jesus. E quando nós fizermos, que façamos então com alegria. É momento de regozijo. E às vezes muitos têm desprezado essa oportunidade de estar ceando com aquele que é generoso e que nos chamou. E que tudo fez com excelência para que estivéssemos então com Cristo Jesus. E quando se trata aqui de ceia, a ceia em si, o convite em si é feito por Deus, nós somos os convidados a cear, e a ceia aqui nos remete à pessoa de Jesus Cristo. Quando traz então essa concepção do pão, do vinho, isso nos faz voltar para Cristo. Quando nós ceamos, nós participamos então do corpo, do sangue de Cristo aqui, rememorando, não no sentido de acrescentar algo da nossa parte, que isso fique claro, mas de participar, lembrando da graça que foi derramada por nós em Cristo Jesus. O pão da vida, aquele também que verteu o seu sangue por nós, e nós não merecemos. Nessa obra nós não podemos acrescentar nada. A nós nos cabe, como um convite eficaz que nos é feito, aceitar e entender e meditar e regozijar, porque é algo muitíssimo grande o que Ele fez por nós. Que tenhamos então, irmãos, uma vida de regozijo, uma vida que seja livre de desculpas esfarrapadas, mas de regozijo, de alegria, pois Ele nos chamou e não cobrou nada de nós. Ele bancou tudo e Ele nos convida a estar com Ele, nos convida a cear, e a ceia nos remete a Ele, a Cristo. E por fim, essa oportunidade ela pode ser única, como é relatado no versículo 24. Pode ser que não se haja mais uma oportunidade de estar recebendo e também aceitando o convite. Que Deus nos abençoe e nos ajude a viver uma vida de gratidão, uma vida que seja de pleno gozo para glorificar o santo nome dEle, pois Ele é o proprietário, Ele nos chamou graciosamente, Ele é generoso, e esse banquete que nós temos a oportunidade de participar com Ele, o dono, o anfitrião, que é especial, com pessoas que são especiais, estar em comunhão, um momento especial, assim como muito especial é o nosso Deus. Possamos realmente crescer em graça e sabedoria, sempre contentes, possamos realmente glorificar o nome de Deus, ser gratos por tudo que Ele fez, sem nenhuma participação da nossa parte, mas como agraciados que somos, por Ele ter feito a nós esse convite gracioso, esse convite que foi em nossa vida eficaz. Amém? Vamos orar. Querido Deus, Deus amado, Deus bendito, obrigado, Deus, porque um dia o Senhor nos convidou e nos fez, ó Pai, participantes por meio de Cristo Jesus, ó Deus, nos ofereceu e tem nos concedido esse privilégio de cear, de estar em comunhão, e um dia também cearemos, ó Deus, definitivamente na glória celestial, com Cristo Jesus. Será um motivo, ó Pai, será um momento, aliás, especial. Será um momento, ó Deus, de profunda alegria. E aqui o que nos cabe é alegrarmos, ó Deus,
ainda que ofuscado pelo pecado, Deus, pela nossa pequenez, pelas nossas dificuldades, nós ainda regozijamos, ó Deus, que seja isso, ó Deus, aplicado em nossa vida. Possamos viver contentes, uma vida, ó Pai, de gratidão ao Senhor, por tudo realizado, por esse convite mais que especial, porque o Senhor preparou tudo, ó Deus, de forma perfeita, porque o Senhor é perfeito. Nos perdoe os pecados, ó Deus, perdoe, ó Deus, pelas justificativas, ó Deus, infundadas, que têm sido apresentadas diante do Senhor. E obrigado por esse convite, porque o Senhor torna esse convite eficaz por meio de Cristo em nossa vida. Isso revela a tua graça e a tua bondade, a tua misericórdia. Em nome de Jesus, amém.